Esse tipo de pessoa não vai entrar no céu. Jesus nos alertou sobre quem não entrará no céu. Conforme Mateus 7:21, nem todos que o chamam de Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que seguem a vontade de Deus. Não basta confessar a fé, é preciso obedecer a Deus de coração. Jesus repreende os hipócritas que, mesmo fazendo obras em seu nome, não possuem uma verdadeira devoção a Deus, mas são movidos por interesses egoístas. Jesus destaca a necessidade de uma vida justa. Aqueles que vivem na desobediência e no pecado impenitente não herdarão o céu. A verdadeira fé em Jesus transforma vidas, tornando-as reflexo dos ensinamentos divinos. Por fim, Jesus ressalta a importância do relacionamento pessoal com Ele. O verdadeiro seguidor de Jesus tem um vínculo íntimo, marcado por amor e obediência. É nisso que consiste ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Continue acompanhando para saber mais. Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo. Mais uma vez nos encontramos aqui no canal Chanel Pensador para trazer um estudo para nossa edificação e para a glória de Deus. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje é o seguinte: quem não herdará o reino? Queridos, nós sabemos através da Bíblia Sagrada que Jesus, ele morreu na cruz para pagar o pecado de toda a humanidade. Porém, nem todos aceitam esse sacrifício vicário. Então, segundo a sua grande misericórdia, Deus escolheu um número de cristãos fiéis que, através desse sacrifício de Jesus na cruz, os que aceitam esse sacrifício, os que foram gerados de novo para uma vida eterna no reino dos céus, estes são os escolhidos. E dentre alguns que morreram serão ressuscitados, transformados, arrebatados para viverem eternamente na glória de Deus. Uma vez depois de terem sido escolhidos, os cristãos devem manter-se fiéis ao Pai, vivendo de um modo que agrade a Ele aqui na terra, até que Jesus venha buscá-los. Eles devem ter bom testemunho para não serem desqualificados, como Paulo exortou em Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, alcançar o alvo. O que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 3:12 é que a salvação é um processo. Somos salvos e há um processo para a gente conservar até a vinda de Cristo Jesus. Porém, queridos, existe ainda um outro grupo de pessoas que não herdarão esse reino. E é sobre esse grupo que falaremos no assunto de hoje. Vamos entender um pouco desse assunto dos que não herdarão o reino de Deus. Continue ligado. Antes eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu, peço que faça a sua inscrição, seja muito bem-vindo mesmo. Após sua inscrição, você já pode deixar aí embaixo o seu joinha, é muito importante para o nosso canal. Então não se esqueça, rapidinho você clica aí e deixou o seu joinha. Você está no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, o intuito desse vídeo não é acusar ou condenar quem pratica alguma das ações as quais iremos extrair da Bíblia durante esse vídeo, certo? Então, preste atenção no assunto para a gente crescer em cima dele. Até porque não somos perfeitos e todos já falhamos em alguma dessas áreas as quais iremos discorrer no vídeo aqui. O que eu quero trazer para o amado é que o amado entenda que todos nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Nossos próprios méritos são um nada diante da graça de Deus.
da soberania inquestionável do Deus vivo. Antes devemos perceber, queridos, nossos padrões de comportamento, né, se estão muito aquém da vontade de Deus, dos padrões que Deus, as Escrituras Sagradas exigem de nós. O que eu quero trazer aqui, amados, é que ninguém é salvo por méritos próprios, mas apenas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Então, queridos, ao invés de ficarmos reclamando que só os cristãos vão para o céu, você pode entender através desse vídeo que você também tem toda a liberdade de alcançar o reino da graça, porque o sacrifício da cruz foi para toda a humanidade. Entenda, nem todos aceitam esse sacrifício. Então, para isso acontecer, esse sacrifício ser aceito e estarmos dentro, né, daqueles que herdarão o reino de Deus, antes precisamos, queridos, nos arrepender de todos os pecados. Arrependimento, né, o que nós necessitamos, todos nós, porque só abraça a causa de Cristo no Calvário através do arrependimento. A esperança de salvação no sangue de Jesus vertido naquela cruz, mas tudo através de um arrependimento verdadeiro e genuíno. Por isso, querido, eu te peço que ouça esse vídeo até o final, pois certamente será um instrumento de Deus para falar o teu coração sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre te guiar para o caminho certo. Então, pois bem, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né, que nos concede sabedoria, discernimento, e também com base em algumas passagens bíblicas, vamos entender que grupo são estes, né, dos que irão herdar e dos que não irão herdar. Esses grupos que a Bíblia descreve da própria boca de Cristo, dos que não entrará no reino dos céus, nós vamos aqui refletir sobre eles agora. Primeiro, nós vamos dividir aqui 3 classes dessas pessoas às quais a Bíblia registra. A primeira classe está registrada em Mateus, no capítulo 25, versículos de 41 ao 46. Os que não herdarão o reino dos céus. Então leia comigo, Mateus 25, versículos de 41 a 46 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e não me destem de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, e não te ajudamos? Ele respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequenos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amados, o que podemos identificar aqui nessa classe de pessoas aqui são o grupo ou a classe dos falsos religiosos. Aquele religioso da gema que viveu somente da religião, não teve arrependimento, não teve a graça, não reconheceu a misericórdia de Deus. Porque, queridos, a religião por tradição, a ninguém faz cristão, né? Você costumeiramente tem escutado a frase na boca dessas pessoas: eu nasci nessa religião, meus pais nasceram nela e eu vou morrer nela e vai ser assim para sempre. Percebam aqui, queridos, que o religiosismo, ele não autentica o cristianismo. Essa classe de pessoas são as que achavam que ser religioso demais levariam eles aos céus. Mas o que a Bíblia diz é que a vida espiritual sem a graça de Deus não vale nada, é apenas uma religião oca e vazia, né? Olha o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. Ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé, não de obras e não de religião, mas pela graça por meio da fé. Então, essa primeira classe de pessoas que errarão os céus são os falsos religiosos, os que amam, abraçam, idolatram uma religião, mas sem a graça, né, sem o arrependimento para parte de Deus. Essa é a primeira classe. A segunda classe está em 3 versículos que se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos de 15 ao 17. Versículo 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Repare, querido, que a Bíblia descreve os reis, os grandes, os comandantes, os ricos avarentos, poderosos, escravos, livres. A ira do Cordeiro atinge todos os seus inimigos sem se importar com a classe e a posição que ocupa. É de cima para baixo, sem acepção, enquanto a ênfase está nos poderosos, até nos escravos que participarão desse castigo. Em circunstâncias normais, aqui nos dias de hoje, teriam seu lugar na classe, né, daqueles que muitas vezes não herdarão. Para os escravos pobres, mas na calamidade do juízo final, todos estes procuram refúgio nos mesmos lugares, o que a Bíblia descreve. Qualquer caverna ou abertura numa rocha serviriam para tentar fugir do terrível terremoto da ira do Cordeiro, mas a ira de Deus descerá dos céus e alcançará sem escapatória todos esses reis que negaram a Jesus, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, até mesmo escravos, não escaparão da ira vindoura. É isso que o texto descreve e eu só estou lendo para você compreender o que a Bíblia descreve. Versículo seguinte, estamos no versículo 15, versículo 16, continua dizendo: e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e nos esconda da ira do Cordeiro. Quando a Bíblia relata que eles disseram aos montes: caiam sobre nós, é que na sua terrível angústia eles desejam a morte súbita para se livrarem da ira do Cordeiro. Eles preferem serem esmagados por um monte. Para eles seriam melhor do que a ira de Deus sobre a vida, sobre o estado de desobediência que eles se encontram. Serem esmagados por um monte seria melhor do que sofrerem as circunstâncias dos seus pecados. Só que aqui não é como o pecador quer que seja. É como Deus agirá em cima dos filhos da desobediência, da impiedade. Veja, queridos, como de forma semelhante o profeta Isaías, no capítulo 2, versículos 10 e 12, ele descreve. Olha como ele diz: entra nas rochas, esconda-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra tudo o que se exalta, para que seja abatido. Somente Deus, queridos, pode e quer nos livrar da ira do Cordeiro, mas a escolha é nossa, e essa escolha é hoje e agora. Mesmo no mundo cheio de todo tipo de sofrimento, não se compara ao dia da ira de Deus. É terrível aquele dia para aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, mas será um dia de galardão, de festa para aqueles que souberam optar. Observe o que diz Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, isso é terrível, mas você pode mudar esse quadro hoje, agora, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Agora, dando continuidade à leitura do texto, vamos fechar aqui. Eu disse 3 versículos, falamos 2, mas vamos para o último versículo, que é o 17, e diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O dia aqui referido é identificado claramente como o dia do castigo divino, o dia da ira do Senhor, o juízo final. Encontramos várias referências bíblicas a tais dias referidos, sugerindo que podem ser calamidades pessoais, castigos nacionais, até o juízo final global. Falamos assim, queridos, pela comparação de alguns textos ou frase de o dia da ira ou o dia do Senhor, o qual a Bíblia descreve. Já no livro de Jó, no capítulo 20, versículos 28 e 29, a personagem chamada Zofar, que é um dos terceiros amigos de Jó. Zofar no hebraico significa peludo ou áspero. Era Naamatita, palavra essa que deriva do nome Naamá, cujo significado de Naamá significa agradável, doce, descendente de Caim. Então Zofar entendeu que o perverso perderia as suas riquezas no dia da ira de Deus. Agora, queridos, partindo para um outro livro, podemos ver o paralelismo, agora em Provérbios capítulo 11, versículo 4, esse paralelismo sugere que o dia da ira do Cordeiro irá trazer morte consigo. Por sua vez, o profeta Jeremias, em Lamentações capítulo 2, versículo 22, chamou a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 586 a.C., de o dia da ira do Senhor. Vamos para Sofonias capítulo 2, versículos 2 e 3. Ali ele registrou que chamou o povo ao arrependimento para poderem evitar o castigo do dia da ira do Senhor. Já o apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículos 4 e 8, ele usou a mesma expressão para identificar o dia do justo juízo de Deus, em que ele fará separação entre os justos e o perverso, e o ímpio. Bem, é o que Paulo coloca lá em Romanos 2. Os injustos e cruéis não teriam chance de resistir ao poder da ira do Cordeiro naquele dia do juízo. Queridos, observando as profecias apocalípticas, dá para perceber o que vem por aí. A análise da sequência do selo se torna especialmente importante se você avaliar bem direitinho, Aí também o vídeo anterior aqui no canal, as trombetas do Apocalipse, também dá para avaliar como que vai ser o dia do Senhor. Agora, sabe por quê? Porque, voltando ali para os selos, os primeiros 6 selos abertos trazem situações terríveis. Quando se chega ao sofrimento do 6º selo, só pode se esperar o que o 7º selo será ainda bem pior, mesmo assim com as trombetas do juízo de Deus. Se você quer entender melhor sobre as trombetas do juízo de Deus, nós temos já aqui no canal esse tema, as 7 trombetas do Apocalipse. Consulte para você entender como vai ser terrível aquele dia. Pois é, queridos, se não fosse pela graça, ninguém teria como sobreviver o dia da ira do Cordeiro. Mas Jesus já ofereceu consolo aos fiéis, aos vencedores, antes de abrir o 7º selo. Jesus, o Cordeiro, o Cristo, o ungido, o Messias, o Shiloé, a Bíblia diz que ele confortará novamente os filhos verdadeiros de Deus, os que aceitaram seu sacrifício vicário naquela cruz do Calvário.
quanto às criaturas perversas que rejeitaram toda a sua vida a proposta de Deus, a proposta de salvação da cruz, rejeitaram a sua palavra. Aí a Bíblia é bem clara quando diz: restará para essas pessoas o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. É o que a Bíblia traz. Nós falamos da primeira classe dos que não herdarão, da segunda classe, mas há uma terceira classe daqueles que não herdarão o reino dos céus, que está registrado em Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 24, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, olha a referência de novo para o dia do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres em teu nome? Então a Bíblia diz: Jesus, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Essa é a terceira classe dos que errarão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aqui dá para perceber, amados, com clareza que o padrão pelo qual os humanos julgam os humanos se baseiam apenas em comportamento. Aquele cuja conduta é boa ou são justos, enquanto a sua conduta é abominável, são perversos, terríveis e perdidos. Então, no julgamento humano, quem pratica boas obras, quem é bonzinho, quem vai à igreja todo dia, o dízimo direitinho, dão ofertas, ajudam as pessoas, fazem boas obras. Para a visão humana, esses são os que vão para o céu. E os que não vão são aqueles que são perversos, cuja conduta é abominável, e esses são terrivelmente perdidos. Isso numa concepção humana, onde nós humanos pecadores ficamos julgando uns aos outros. O que estamos colocando aqui é o padrão de Deus, o qual a Bíblia descreve. E o padrão pelo qual Deus julga os humanos se baseia em sua essência, se sua essência se submete a ele ou não, porque Deus, ele vê o interior do ser humano e não o exterior. Nós ficamos olhando a aparência, a conduta e a prática das pessoas. Deus vai além, Deus vê o coração. Certo? Então, esse é o teor do julgamento de Deus. Ele julga o nosso interior, o nosso caráter. Aquele que se submete a Deus é uma pessoa justa, o que não se submete a Deus é um inimigo. A Bíblia diz assim: quem aceita, quem é de Cristo, quem abraça Cristo é amigo de Deus. Quem é inimigo de Cristo é inimigo de Deus. É isso que a Bíblia coloca. Não importa se o seu comportamento seja bom, se você faz boa obra, ou se você tem um comportamento ruim, se fala correto ou incorreto. Algumas pessoas querem usar boas obras para irem para o céu a todo custo. E algumas pessoas querem usar a sua oratória, porque eu falo bonito, eu prego bonito, palavras refinadas, para adquirir um bom destino no céu. Todas acreditam nisso e estão equivocadas, porque Deus determina o desfecho das pessoas após observar seu comportamento, a sua conduta, após ouvir o seu coração e não a sua prática. Deus não avalia pelo que você pratica. Eu pago penitência, eu faço boas obras, eu vou à igreja todo dia, eu dou o meu dízimo, eu sempre falo o nome de Deus. Deus não olha esse exterior tipado das pessoas, o comportamento delas, ao ouvir lindas mensagens. Deus está olhando o coração do ser humano, Muitos desejam tirar vantagem desses comportamentos, tentando enganar a Deus para que ele conceda um favor momentâneo, como foi o caso de Ananias e Safira diante da igreja dos apóstolos,
que eles disseram que ia dar o sítio que eles venderam, mas eles tiraram um pouco do dinheiro e esconderam para si, né? A Bíblia deixa claro ali que os apóstolos não estavam exigindo que eles vendessem o sítio e dessem o dinheiro para a igreja, não. Eles que se ofereceram e quiseram, mas aí eles mentiram, porque eles disseram que ia dar uma oferta para a igreja do sítio e depois retiveram metade dessa oferta para eles. Então eles mentiram para Deus. E o que aconteceu? Morreram. Né? Ali dá a referência da morte física, mas quem nega a Deus, quem nega a Cristo, além de morrer fisicamente, também morre espiritualmente, que é a morte mais terrível e mais cruel que a Bíblia narra. Muitos deles seguirão a vontade do Senhor, fazendo tudo de forma honesta, cumprindo os parâmetros da Bíblia Sagrada, entrando na causa do reino, abraçando essa causa, mas alguns o fizeram de vanglória, atraindo para si a fama, o louvor, um pedestal, o luxo. É o que muitas vezes nós vemos por aí, né? Usando o nome de Deus, usando uma igreja, usando uma religião para se vangloriar, achando que estão acertando o caminho, mas estão errando a passos largos o caminho dos céus. Quando o Senhor Jesus voltar, essas pessoas vangloriosas não serão elogiadas pelo Senhor. E em vez disso serão condenadas pelo Cordeiro como malfeitores. E a voz de Deus é que eles vão parar no castigo e no fogo eterno. E mesmo assim, queridos, eles ainda diante do tribunal ainda serão petulantes quando tentam esfregar na cara de Jesus as obras que fizeram aqui na terra com seus egos. Senhor, nós usamos teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós fizemos tudo conforme a religião nos exigia fazer, e vem dizer que não vamos entrar no reino? Bem que Jesus poderia respondê-los e dizer: de fato vocês usaram meu nome, vocês fizeram tudo isso, mas isso foi para a glória de vocês, para o título de vocês, riquezas, né, de vocês, nada para a minha glória, nada para mim. Mas o interessante do texto, querido, é que Jesus nem sequer, né, conversa com essa gente, porque não vale mais a pena e não tem mais jeito de dialogar ali. Ali é o juízo, não tem mais chance de arrependimento e nem de conserto. Agora, observe que no versículo 23, Jesus diz o quê? Eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês: nunca os conheci, afaste de mim, vós que praticai o mal. Eu não quero papo, porque antes ainda tinha jeito de consertar vocês, mas agora eu não quero mais nem conversa, não tem mais jeito. Terrível isso, queridos. Talvez vocês imaginem que por terem sido seguidores por tantos anos, né, de uma religião, eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja, fizeram um trabalho duro a qualquer custo, deveriam talvez por causa disso receber uma recompensa de Jesus. Deus apenas diz: eu não conheço vocês. Talvez por essa conduta que muitos estão achando que herdarão o reino de Deus. Queridos, essas três classes de pessoas que citamos aqui errarão o caminho e não serão listados no livro da vida. E a Bíblia traz uma grande lista de todas essas pessoas que estão dentro dessas três classes que nós acabamos de citar. Antes de citarmos essa lista, nós precisamos entender o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. Como é que a Bíblia descreve esses dois títulos aí? Reino de Deus e reino dos céus. Muitas vezes nós confundimos achando que é um só. Mas vamos lá. O reino de Deus se refere à ação soberana de Deus na redenção do seu povo aqui na terra. É o seu reinado, o senhorio soberano sobre absolutamente tudo o que existe, né? Então, do começo ao fim da Bíblia Sagrada, revela que Deus é o Rei, Senhor, Supremo, Soberano de tudo o que existe aqui
aqui na terra, quer sejam situações físicas, espirituais, temporais, as quais qualquer coisa que existe aqui na terra, né, está sobre o domínio de Deus, a soberania de Deus. Esse é o reino de Deus, que abrange o mundo, que abrange toda a criação, toda a humanidade, toda a força e forma espiritual aqui na terra. Esse é o reino de Deus. Agora há o reino dos céus. Já o reino dos céus, né, de forma mais restrita, se refere ao resultado que envolve a ação soberana de Deus na restauração salvadora do seu povo, certo? Reino de Deus, né, é essa ação espiritual aqui na terra. O reino dos céus é o fruto da ação soberana de Deus na restauração do seu povo. Dentro do reino dos céus está o resultado de todo o sacrifício de Cristo, que é uma igreja viva, é uma igreja pura, com as bênçãos decorrentes da salvação, além da consumação de todas as promessas das Sagradas Escrituras. Este é o reino, né? A Escritura Sagrada relata que para entrar nesse reino dos céus se dará mediante a redenção trazida por Cristo e também por estar sendo habitado, a pessoa está sendo habitada pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém poderá entrar no reino dos céus por seus próprios méritos ou obras, né? Diferente do reino de Deus, os quais nós nos batizamos, nós entramos na igreja, nós praticamos a doutrina, nós respeitamos as regras daquela igreja e buscamos uma vida espiritual aqui na terra. Reino de Deus. O reino dos céus agora, mediante a ação redentora de Cristo na cruz, né? É a consumação dessa restauração salvadora do povo de Deus, agora para morar lá no reino dos céus. Tá dando para entender, queridos? Eu creio que deu para entender aí reino de Deus e reino dos céus, né? Agora que você já entendeu reino de Deus, reino dos céus, podemos falar então das listas que compõem as três classes que falamos, já que você deu para identificar, né, que o reino dos céus, o trono de Deus, onde os salvos, os justos irão morar com o Cordeiro. Então, já que você entendeu, vamos compreender quem vai para lá, né? Dentro das três listas, nós vimos aí quem herdará esse reino, quem não herdará. A Bíblia relata algumas dessas pessoas que se vangloriam aqui no reino de Deus, achando que já estão aptos para ir para o reino dos céus. Tá dando para entender? Agora vamos ver as listas que a Bíblia traz, ok? Se lermos o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 15, está escrito assim: mas ficarão de fora. Presta atenção como a Bíblia começa a relatar aí. Versículo 22, 15 de Apocalipse. Ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Indo para Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia continua trazendo a listagem daqueles que herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10 está escrito assim, leia comigo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus. E ainda podemos ir no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, que continua dizendo assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, observe aqui que todos esses textos que lemos são 23 identificações de pessoas que, se continuarem vivendo nessa prática, não herdarão o reino dos céus, segundo a Escritura Sagrada. Ao que falamos antes, através de um arrependimento genuíno, direcionado à pessoa de Cristo, aí esses pecados são perdoados. Quando você se arrepende, não os pratica mais, Mas se você continua na prática deles, a Bíblia é clara: não herdará o reino de Deus. Observe aqui, queridos, todos esses textos, esses nomes, esses títulos que citamos. Saia da prática deles enquanto há tempo. Porque se você morrer, deixar esse corpo agora, deixar esse mundo agora dentro dessas práticas, não herdarão o reino de Deus. A lista é bem grande quando se falando de pessoas que não temem, que não adoram, que não buscam a Deus para um arrependimento, de pecados, para a conversão, mudança de vida. Bem certo que o arrependimento verdadeiro de uma pessoa toca o coração de Deus. E o Espírito Santo, com sua ação, vai convencer esse indivíduo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Aí, essa pessoa passará a aceitar o sacrifício de Cristo e a olhar agora não para o reino de Deus, mas para o reino dos céus, o reino celestial com Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda podemos ler 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se o confessarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para você sair dessa lista que nós lemos aí de pecado, que estão divididos nessas três classes: arrependimento. Arrependa pelos teus pecados e não os pratique mais. Alguns estudiosos se fixam ainda no que diz Apocalipse 14, versículo 1, que diz assim: e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrito o nome dele, o nome do seu Pai. Por isso, querido, diante de qualquer menção da palavra vencedores, nós pensamos nas profecias do livro do Apocalipse. Ainda em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu quero chamar a atenção nesse texto aqui citado em Apocalipse 14:1. Aqui, os 144.000 profetizados nesse versículo são os vencedores que Deus deseja fazer.
Eles são os que darão testemunho durante a grande tribulação, que não são desaprovados, eles são qualificados para o Pai, aprovados para o Pai, para entrar no reino dos céus. São como pessoas que creem no Senhor, né? Do Senhor ser um vencedor é a coisa que mais ansiamos no nosso maior objetivo aqui na terra, é vencer com Cristo, né? O número dessas pessoas são considerados o número dos vencedores por Cristo. Mas então, queridos, estes 144 mil geram dentro dos estudiosos diferentes interpretações, onde muitos torcem o sentido bíblico, né, segundo as suas carências ou conveniências, e se acoplam a esses 144 e não saem dele. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, versículos 2 e 4, continua dizendo: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que o Cordeiro vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse assunto tem sido causa de muita controvérsia, pois há muita especulação em torno dessa definição dos 144 mil. Esse tema permite, amados, diferentes interpretações, onde muitos torcem o sentido real do texto no que a Bíblia quer dizer. Contudo, há dois pontos que podemos, desde o início, deixar bem claro. Primeiro, os 144 mil é um número simbólico. Precisamos compreender isso. E se você quer entender sobre a simbologia, né? Aí o último vídeo, As Trombetas do Apocalipse, vai falar um pouquinho como é o livro de Apocalipse, como ele deve ser lido, como ele deve ser entendido, como foi a escrita dele, que foi através de símbolos, né? Uma leitura simbólica. Então, primeira coisa que devemos chamar a atenção aí é que os 144 mil é um número simbólico dentro de Apocalipse. E, segundo lugar, este é um grupo especial entre a inumerável multidão dos salvos que estarão vivos quando Jesus voltar. Está simbolizando os vivos na volta de Jesus. Não um número taxativo, o 144 e acabou. 144 é um número múltiplo. É um múltiplo de 4, de 12, que em profecia é um símbolo de amplitude da origem dos que foram selados, ou seja, de todas as nações, e o próprio texto diz, de toda tribo, de toda raça, de toda nação gentílicas da terra. Na Bíblia nós temos 12 patriarcas, nós temos 12 tribos de Israel, nós temos 12 apóstolos, nós temos os 12 fundamentos, né, da cidade santa, nós temos 12 portas da cidade e por aí vai. São números simbólicos, são números taxados na profecia como perfeitos, né? Então temos também 4 anjos dentro de Apocalipse, segurando os 4 ventos, né, nos 4 cantos da terra, reforçando assim a ideia de plenitude, de um todo, de um completo. Então, queridos, simbologia dentro de Apocalipse. Cada texto que lemos é de forma simbólica. Então, entendemos que uma profecia não pode ser interpretada como sendo parcialmente literal ou parcialmente simbólica, ou uma ou outra, né? Ou simbólica ou literal. Se falando do livro de Apocalipse, é uma interpretação simbólica, certo? Caso alguém queira dar um sentido totalmente literal, que não é o caso da escrita do livro, terá que assumir então que os salvos serão apenas os filhos de Israel, os judeus, e que o número de salvos de cada tribo é exatamente idêntico. Mas isso, logicamente, é inadmissível, né? A Bíblia, depois em outros textos, quebra essa ideia, então não traz uma lógica.
inclusive pelo fato que a maioria das tribos de Israel desapareceram completamente, perdendo assim suas distinções tribais. Essa interpretação, portanto, amados, carece de base bíblica e também de fundamentação histórica, e não encontramos isso para nos referirmos aí aos textos de Apocalipse. Então, cai melhor da forma simbólica a qual o livro propõe, certo? Primeiro, as tribos mencionadas em Apocalipse 7, de 1 a 8, não são exatamente as mesmas que aparecem citadas no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, né? Não são as mesmas. Segundo, que seria praticamente impossível reunir ainda hoje essas 12 mil pessoas de cada tribo de Israel, uma vez que tais distinções tribais desapareceram quase em sua totalidade no decorrer da história, devido à deportação compulsória, à miscigenação das tribos do norte, né, como descreve ali 2 Reis, capítulo 17. Então, não tem base para a gente pegar esse texto de forma literal. E terceiro, é que no Novo Testamento a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Isso é reforçado pelo livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 e 29. Se a gente ler, a gente entende melhor. Diante dessas três observações que fazemos aqui, nós somos levados à conclusão de que esses 144 mil citados aqui na profecia serão também chamados de Israel espiritual, conforme podemos basear em Romanos 9, né? E também em 1 Pedro capítulo 2. Agora, no capítulo 7 de Apocalipse, temos a descrição da grande multidão dos salvos. A esses são apresentados como sendo as primícias dos salvos, né? Ninguém pode enumerá-lo. Aí dentre eles estão os 144 mil. Os antigos israelitas ofereciam a Deus a primeira amostra dos frutos da terra como uma oferta de gratidão a Deus pela colheita, né, que seguiria. Assim, queridos, os 144 mil são uma pequena amostra da inumerável multidão que será salva. Os 144 mil aparece como a última geração dos verdadeiros adoradores de Deus que guardam os mandamentos de Deus, né, e a fé em Jesus. Agora, em contraste com aqueles que adoram a besta, né, e tem a sua marca, a sua imagem, eles vão receber a sua marca na fronte ou na mão. É os que seguem a besta. Isso está descrito nos versículos 9 e 11 de Apocalipse. A Bíblia diz ainda que eles não se contaminaram com mulheres. Aqui no texto representa a união dos elementos religiosos simbolizados por mulheres, né, queridos? Então, quando isso se realizar, eles exercerão uma pressão indescritível sobre os santos para que renunciem à sua fidelidade a Deus e aos seus mandamentos e se unam a uma igreja apóstata, né? Qualquer concessão a este poder seria uma contaminação, né, doutrinária, uma traição a Deus. Uma outra característica de caráter é que eles são imaculados, em sua boca não se achou nenhum engano. Essa é a representação dos 144 mil dos salvos, né, de Deus. Diz que eles são imaculados. Romanos, Paulo diz que não há um justo nenhum sequer. Então, como entender isso, né, desses imaculados, se Paulo diz que não há um justo? Se sabermos que a Bíblia não se contradiz, queridos, nós vamos entender isso. Sendo assim, como então poderá alguém ter um caráter imaculado, sem engano no falar, e estar em pé diante do Cordeiro? O que podemos entender com essa declaração, amados, é que eles são cristãos autênticos, né, que conseguiram esse caráter
pelo poder transformador do Evangelho de Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, são pessoas que compreendem o que é justificação pela fé, que se apoderam desse benefício oferecido por Cristo e são cobertos com o manto da justiça divina. Eles são santos não porque possuem uma vida isenta de pecados, mas porque foram justificados pela graça de Cristo através de um relacionamento diário com Ele. É uma função dessa convivência com os 144 mil que eles conseguem refletir o caráter de Cristo. A Bíblia nos diz: pela contemplação somos transformados. E se contemplarmos a Cristo diariamente, refletiremos o seu caráter. Note que eles não possuem um caráter igual ao de Cristo, mas eles refletem esse caráter por estar em sintonia com Cristo. Nós cremos que esse aspecto realmente merece uma atenção maior. Nossa preocupação com tudo aqui, querido, não deve ser se faremos ou não parte desse grupo, mas sim em centralizar a nossa ligação com a pessoa de Cristo, pois através dessa comunhão, é que teremos a vitória. É como um galho ligado ao tronco que pode produzir frutos da justiça. Desligado ao tronco, vai secar, morrer e seu lugar será no fogo. É isso que a Bíblia diz. Espero mesmo que tenha sido satisfatória, essa mensagem, esse vídeo. Espero que tenha abençoado você, lhe incomodado. Esse é o meu desejo. Caso tenha sido bom para você, não deixe de compartilhar, para os seus amigos, seus familiares, em seus grupos. É interessante a palavra de Deus no que ela nos ensina e no que ela nos exorta. Que Deus te abençoe, seja a grande motivação da sua vida, buscar a Cristo em arrependimento genuíno. Saia dessas três classes, saia da lista daqueles que não herdarão o reino dos céus. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.